afastada, eu digo, tu não lembra de onde Deus nos tirou? Tu não lembra de que Deus nos livrou? Porque parece que a pessoa esquece de onde ela veio, de onde Deus tirou, do que Deus fez, que ninguém poderia fazer. Ninguém poderia tirar a gente das mãos do meu pai. O meu pai, quando ele bebia, ele via demônios, ele andava em terreiros de macumba, ele andava com imagens de demônios dentro da sua carteira, colocava o nome da minha mãe dentro. Então tudo que você possa imaginar de ruim, de maligno, ele fazia. E a nossa vida quando criança era assim, fugindo das madrugadas. E quando a minha mãe fugia, a gente não levava nada, porque não dava tempo. Era só pegar os meninos e sair correndo. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha vergonha de contar a sua história. Não tenha vergonha de contar o que Deus fez, de onde Deus te tirou. Não tenha vergonha. Eu digo e conto a minha história onde eu vou, conto os nossos testemunhos com muito orgulho. Sabe por quê? Porque só Deus poderia fazer o que Ele fez por nós. Mais ninguém. Então meu pai, quando ele bebia, igreja, até os policiais tinham medo dele. E hoje eu entendo que não era ele, eram os demônios agindo dentro do seu ser. Então ele olhava pra gente e não era ele. Ele olhava para mim, para minhas irmãs, meus irmãos, com a sede, sentindo gosto de sangue, com a sede de tirar a nossa vida, com a sede de tirar a vida da minha mãe. E ele derrubava armário com uma mão, ele jogava um fogão, irmãos, um fogão aqui, ele jogava o irmão aí onde vocês estão. Com uma força inexplicável, a força das trevas. Um dos meus irmãos, ele uma vez chegou em casa bêbado, meu irmão dormindo num berço recém-nascido. Ele simplesmente virou o berço com tudo. O tamanho dessa criança ali. Simplesmente ele jogou o berço com tudo assim, ó. Mas Deus é tão fiel na vida de alguém que tem um chamado, que quando ele virou o berço, o meu irmão caiu e o berço caiu emborcado por cima dele. Porque se ele tivesse caído, o berço tivesse caído assim, hoje ele não estaria vivo. Mas o berço eu não sei como ele fez isso, mas ele virou e ele ficou embaixo do berço. E isso são coisas que a minha mãe conta, que tem coisas que a gente não lembra, era muito criança. Igreja, a gente passou tanta fome, tanta fome. Hoje a gente, quando a gente se reúne lá em casa, a gente fica lembrando, a gente começa a rir. A gente começa a rir. Era tanta fome. A minha mãe saía para trabalhar, minhas duas irmãs mais velhas também trabalhavam. E ficava eu, a Maísa, que é a esposa do Rodrigo, e meus dois irmãos mais novos em casa, que eram os 4 mais novos. Irmãos, a minha mãe saía para trabalhar e deixava a gente em casa. Ela não tinha o que fazer. Sabe o que a gente fazia? A gente morava numa casa bem aqui no Monsanto, que tinha um muro muito alto. Aí a gente fazia escadinha, do maior até o menor, que era o Matheus. Que é o que veio desde quando aqui pegar a chave na moto da farmácia. Hoje ele trabalha na farmácia. E ele era pequenininho. O apelido dele era Cabelo de Fogo, se eu não me engano. De tão, abençoado, para dizer ao contrário, que ele era. E a gente fazia uma escadinha porque a nossa vizinha trabalhava ali na padaria romana, no centro. E aí ela trazia pão dessa padaria, pão de outro dia. Aí, graças a Deus, que onde a gente morava, os nossos vizinhos conheciam a nossa história e ajudavam a gente. Aí a gente fazia a escadinha do mais velho, eu era mais velha, a Maísa, o meu outro irmão e o Matheus, que era mais novo. Aí ele subia no muro, gritava, chamando a nossa vizinha, e dizia, a gente está com fome, tem pão aí. E ela trazia o pão pra gente. Na hora do almoço, a nossa vizinha da esquerda vinha com feijão, e a gente tinha farinha, e ali era o nosso almoço. Então Deus sempre cuidando, Deus sempre, sustentando. E nisso, nessa história, eu já conheci Jesus. Eu já tinha ouvido falar dessa palavra. Eu já conhecia Ele, eu já tinha experimentado a sua presença. Através da minha tia, que Deus hoje já levou. Foi só o tempo dela me ganhar para Jesus.
e Deus levou ela. Então eu já conhecia. E a gente conheceu um vizinho nosso, crente, e ele levou a gente para a igreja. Que é a Crente Jesus, onde o meu ministério foi desenvolvido, foi desenrolado. E ali a gente foi para a igreja. Até que um dia o nosso pai achou a gente. Foi na escola, ali no Antônio Diogo Siqueira. Aleluia. E chegou pro diretor e disse: olha, eu sou o pai da Marisa, do pai do Mateus, são 4 irmãos tudo aqui. E eles estão. Ele não me ensinava a fugir, senão o diretor não tinha dado endereço. Mas não sei o que foi que ele inventou lá e o diretor deu o nosso endereço. Ele achou a gente. Quando ele achou a gente já estava indo para essa igreja com o nosso vizinho. E o nosso pastor marcou uma oração lá em casa. Presta atenção quando ele era endemoniado. Irmãos, no início ele tinha saído para fazer um bico. Ele não trabalhava, ele fazia bico de pedreiro. E aí o meu pastor chegou lá com a cesta básica, os obreiros, irmão. E nós mortos de feliz, alegre. Irmãos, não imaginaria que esse homem voltaria tão rápido desse trabalho. Quando ele chega morto de medo, o pastor na sala, nós sentados, o pastor aqui, nós aqui, a cesta básica aqui, que ele abre o portão, que ele vê os irmãos orando, que ele vê o nosso pastor, bota tudinho para correr. O meu pastor bem baixinho, o senhor, minha alma veio correr tanto na minha vida como ele correu nesse dia. O pé batia na bunda. E eu, meu Deus do céu, misericórdia. Aí ele passa todo mundo. Aí dizem que a minha mãe estava marcando encontro com ele, com o pastor. E os obreiros foram para namorar com as minhas irmãs. E botou, bora seus filhos cansados da minha casa. E botou de para correr. Mas a cesta básica ele não jogou fora. A cesta básica agora eu guardo isso aqui lá no armário. Gaiatinho, né? E ali a gente chorava, igreja, porque quando ele achava a gente, igreja, era terrível, sabe? A minha mãe saía foragida, eu vi a hora aparecer no jornal: mãe foge com seus 6 filhos e abandona o pai. Procura-se, eu vi a hora de fazer isso, procura-se a minha mãe e os 6 meninos. E a gente saía foragida. Então, muitas das vezes, Deus livrou a gente. Mas eu já tinha ouvido falar dessa palavra. E eu sabia que um dia Deus ia livrar a gente disso. Eu sabia que um dia Deus ia nos libertar. Para o homem parecia impossível. Não, esse homem só vai sossegar quando ele matar essa mulher e quando esse homem estiver no meio do mundo traficando, matando, se prostituindo. As pessoas diziam isso. As pessoas achavam que o nosso fim ia ser esse. A minha mãe ia acabar morrendo pelas mãos do meu pai e nós, minhas irmãs, iam ser prostitutas e os meus irmãos iam ser traficantes. O que as pessoas descreviam para a nossa história era esse. Esse era o fim que as pessoas, nossos vizinhos, diziam que ia ser. Mas, irmãos, presta uma coisa: onde a gente morava tinha um crente. Glória a Deus. Por isso, se você é crente, você vê o marido batendo na mulher, vai lá. Não, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Para você que é covarde. Mas se você for um crente de verdade, faz que nem meu vizinho. Ele chegava para minha mãe, o irmão José, até hoje ele conhece a gente, tem contato com a gente. Ele chegava para minha mãe assim: olha, irmã, se o seu marido aparecer aqui, é só me chamar. Aí minha mãe: ô, coisa boa, para nós correr junto. Não se preocupe, eu posso não botar ele para correr, mas que nós vamos correr junto, nós vamos correr. E ali foi apresentando Jesus a gente. Mas foi difícil, igreja. Você pensa que a minha mãe nesse tempo se converteu? Não. Ainda ficou balanceada, né? Com as coisas aí do mundo, nas coisas terrestres, coisas terrenas. As minhas irmãs também, elas foram. Meu pai, quando achou a gente, levou ela e nós 4 para o jardim. A minha dos irmãos já tinha namorado, foi morar com o namorado. Aí, meu Deus, nós somos crianças, lá vai ele arrastando minha mãe e nós 4 para o jardim. Lá vai outro sofrimento. Lá, irmãos, a tia dele é católica, apostólica, romana, se tiver além de romana, elas são. Cheio de imagem de escultura. Para você ter noção, na casa de uma tia minha, que é tia dele, lá no Bom Jardim, adivinha onde? Perto do cemitério do Bom Jardim. Aqui é a casa dela, passa um caminhozinho cheio de mato, aqui é a entrada do cemitério. O quão pesado foi a nossa vida ali. E aí no quintal dela tinha uma casinha. Parecia uma casinha de cachorro, mas não era. Sabe o que era?
cheio de fotos de defunto que já tinha falecido da nossa família. Cheio de vela acesa. Irmãos, eu não sei, é incontável as vezes que eu ia dormir na casa dela e eu deitava na cama para dormir e me enrolava, eu sentia os demônios subindo em cima da cama. Sabe quando uma pessoa vai subindo na cama e vai, né, baixando a cama? Eu dormia e sentia nos meus pés os demônios subindo na cama, mas não tocavam em mim. Eu não sabia clamar o sangue de Jesus ainda, mas eu só sabia dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Que foi o que o nosso vizinho aqui do Monsanto ensinou a gente. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, você lá na casa da minha tia, ela tinha uma filha que era quem fazia o almoço para todo mundo, né? Aí ela se levantava de madrugada e ficava falando endemoniada, porque hoje eu entendo que eram demônios que pegavam o corpo dela e ficavam no meio da casa. Irmão, para você ter noção, era aquelas luzes amarelas e a casa não tinha nem reboco, o piso, cimento queimado. Gente, uma miséria muito grande. Quando eu chegava lá, eu sentia uma angústia muito grande. A casa era uma penúria, uma pobreza, uma miséria, cheio de demônio. E todas as noites ela ia lá para aquela casinha, minha tia ficava cocada, hoje ela já faleceu, e ficava rezando para aquela monte de fundo dentro daquela casinha. E incontável as vezes que de madrugada eu me levantava, não sei com que coragem, ia para o banheiro, que o banheiro era lá fora, e passava assim a casinha assim, eu via várias vezes vultos em pé na casinha. Quando eu contava para ela, ela disse: não, é teu tio que faleceu, eu estava recebendo a reza. Eu estava arrependido, não do Senhor. Aí às vezes eu passava até de manhã, o dia clareava, aí eu, opa, clareou, aí eu vou no banheiro. Aí eu passava madrugada acordada, se segurando, porque eu não tinha coragem de tanto demônio que tinha lá. Então os demônios perseguiam e perseguem até hoje a família do meu pai, o meu pai, né? Mas graças a Deus que eu, minha mãe e meus irmãos fomos libertos. Fomos libertos pelo poder dessa palavra aqui. Então eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é, aleluia, se há algo impossível para você que as pessoas dizem: não tem jeito. Deixa eu dizer para você, esse Deus que nos libertou é o mesmo Deus que tem todo o poder para transformar a história da tua família, da tua casa, de resgatar, de tirar do lamaçal do pecado e te dar vida, porque nós não tínhamos vida. Uma vez a minha mãe, depois desse episódio do jardim, ela veio embora de novo e o meu pai disse assim: você vai, mas os dois meninos vão ficar comigo. Aí ela veio e os meus dois irmãos ficou lá com ele. E ele disse: não, eles vão passar as férias aqui. E os meus irmãos foram passar as férias lá. Irmãos, se vocês, um dia eles vão se converter e vão contar as coisas que eles me contam, que já me contaram contando pra gente, que eles presenciaram e viram lá, morando esses meses com meu pai. Gente, o meu pai, muitas vezes quando ele bebia, ele dava pulo de 2 metros de altura. Ele rodopiava, ele pulava de tanto demônio. E eu não sei, mas eu sei. Antes eu não sabia, hoje eu sei que foi Deus. Porque muitas das vezes o diabo usou o meu pai para tentar contra as nossas vidas. O meu pai bebia, ele colocava um monte de homem dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe. E minha mãe trabalhando. E eles todos embriagados ali, eu e minhas irmãs em casa. Aí você imagina aí, nenhum tocava e nem olhava pra gente. Parecia que a gente era invisível dentro de casa. E nós, inocentes, ficávamos ali perto deles. Muitas vezes ofereciam dinheiro pra gente. Muitas vezes eles: olha aqui, pega aqui dinheiro, mas nunca Deus permitiu nenhum tocar em mim, nas minhas irmãs. Mas nós ficávamos até de noite, até minha mãe chegar dentro da casa, dentro de casa com esses homens bebendo junto com meu pai. Meu pai às vezes dormia, de tão bebia, eles ficavam lá dentro de casa. Minha mãe chegava, meu pai jogava pro lado, dormindo. Às vezes ficava um, que o resto ia embora. E só Deus, igreja, para livrar. Só Deus. Aí, irmão, como foi que o teu pai foi embora de uma vez? De tanto ele tentar levar minha mãe de volta, tentar morar com a gente, tentar nos prender. A gente já crente, a minha irmã já crente, a minha outra irmã crente, no manto do mistério. Tudo firme, só a minha mãe que ainda não era. Mas nós estávamos firmes na igreja, já crente Jesus ali. Meu pai chegou lá, bateu no portão, e nós nem um pingo de medo tinha mais dele. Nós tudo grande já. Aí nesse dia estava eu e minha irmã lá em cima. A importância de você estar
em consagração, em jejum, em oração, em espírito. Meu pai chegou e eu e a minha irmã mais velha lá em cima, orando. A casa era em cima e embaixo. Minha mãe fazendo um almoço embaixo. Ele entrou e nós não sabíamos. E eu e minha irmã no manto, no mistério lá no quarto. Essa foi a última vez que meu pai tentou contra as nossas vidas. E eu e minha irmã lá no manto, no mistério, falando em línguas, orando. E minha mãe lá embaixo fazendo almoço, escutando Zezé de Camargo e Luciano. Aleluia. E nós orando. Aí ele chega, senta na mesa, todo cheio de autoridade, um demônio dentro dele. Por isso que eu digo que tem demônio que é suicida, porque só pode ser suicida. Ele sabia que nós estávamos orando no manto e ainda teve a audácia de ir lá. Meu pai chega, bota café aí pra mim. A minha mãe botou café. A minha irmã vem descendo na escada, falando em línguas, e eu sem entender nada, fui atrás. Intercedendo, e ela descendo no mistério, no manto, descendo as escadas, fechado, e eu fui. E nós não sabíamos que ele estava lá embaixo. E o meu pai de costa para a porta de onde era a escada, e minha mãe viu a gente descendo. Quando ele vira que vê ela falando em língua, ele disse assim: eu que mando aqui. A minha irmã olhou, ficou assim parada de frente a ele, e ele com a xícara, de perna cruzada, demônio era astucioso, né? Não era ele, igreja. Quando eu falo assim, eu estou falando do diabo que está usando ele. De perna cruzada, ele olhou para nós assim: bora parar com isso aí. A minha irmã disse assim, a minha irmã, Deus usa a minha irmã disse, ó, quem manda a partir de hoje aqui sou eu. A minha irmã olhou no olho dele. Quando ela falou isso, ele jogou a xícara do jeito que estava, de café, na minha irmã. Foi um anjo, sabe por quê? Porque se não fosse o anjo que tinha acertado no rosto dela, a xícara parece que deu um giro assim, ó, bateu na parede. Minha filha, quando ele jogou essa xícara, a minha irmã, e quem é do manto do mistério entende, botou a mão para trás e punhou a espada, o anjo começou a usar ela lá. Esse homem ficou assombrado, deu um pulo para trás, ficou de pé e pegou a bicicleta e saiu até hoje. O diabo não faz festa quando tem crente cheio de autoridade e poder do Senhor. Oh, por isso que Deus está dizendo: eu tenho poder de mudar a tua história. Mas eu estou te dizendo, sabe o quê? Põe-te de pé nessa terra de Demontoramasta, porque Satanás não faz, aleluia, chacota com cara de crente que tem poder e autoridade. Aquele homem assustado, creio eu que já não era nem mais o demônio, já era ele. Pegou a bicicleta e saiu, deixou o portão aberto. Ficou eu e minha irmã no manto, no mistério, fazendo a limpeza na nossa casa, de todo o mal que o diabo tinha levado e feito na nossa vida. Naquele dia, irmão, naquela sala, eu e minha irmã no mistério, Deus estava dizendo: eu estou desfazendo a obra de maldição. Eu estou desfazendo a obra que foi feita no terreiro para colocar tua mãe com espírito de enfermidade, no leito de enfermidade. Eu estou desfazendo a obra que foi feita com o nome dos teus irmãos para transformar em prostituta, aleluia, em traficante. É eu e minha irmã na sala desfazendo e o anjo botando o diabo para correr. Aleluia. Deus tem muito poder. Aleluia. A palavra do Senhor tem poder. Mas quando o diabo chega na tua casa, quem é que ele vai encontrar? Quando o diabo chega na porta da tua casa, será que ele vai encontrar essa palavra viva, eficaz? Aleluia! Ou ele vai encontrar você de perna cruzada, assistindo Netflix, jogando jogos? O diabo está doido para dar rasteira em crente, aleluia. E muitos dizem assim: Maiara, quantos anos de crente tu tem, irmão? Eu não conto nem de quando eu tinha 6 anos. Sabe de quanto é que eu conto? Quando eu tinha 15 anos, fiz um propósito no altar do Senhor. De que eu disse para o Senhor: Senhor, se for para um dia eu me desviar, me prepare e leva, porque eu não quero viver nesse mundo. Então no dia que Deus me levar, seja nova, seja velha, foi porque Ele sabia que era a hora e Ele estava lembrando da minha oração. Não vale a pena largar essa palavra para viver os prazeres do mundo, para viver, aleluia, dissolutamente. Porque o Deus que transformou a minha vida, libertou a minha mãe das novelas, aleluia, das músicas mundanas, é o mesmo Deus que quer fazer um milagre na tua vida. E você muitas das vezes tem sido um crente natural. Ei, meu filho, Deus não é
mostrou o demônio sentado na sua sala de perna cruzada, do mesmo jeito que queria fazer na sala da minha casa. Mas Aleluia disse não. O Senhor falou: ei, o diabo está sentado na sala da casa dela. Sabe por quê? Porque é crente só na igreja. Porque é crente na frente do pastor, mas quando chega em casa é pornografia, é vício de jogo, é vício daquilo, vício disso. Não abre minha palavra para ler, liga a televisão na novela, tá nas calçadas fofocando, tá na casa de um e de outro falando dos irmãos. Por isso que o diabo está sentado na sala da casa dele. E o diabo quis fazer isso na minha casa, chegou na minha cozinha, cruzou as pernas e sentou. Ei, mas quando o diabo chega, quem é que ele vai encontrar? Será que é o general? Será que é o verbo, a palavra? Aquele que é e sempre será e há de vir buscar a sua igreja. Deus não vem buscar crente covarde. Ei, irmão, santifica a tua boca, santifica os teus olhos, santifica o teu ouvido, santifica os teus pés, tampa os teus ouvidos para o que o diabo está falando, para você desistir, do que Deus te entregou, para você desistir do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, do teu chamado, do teu ministério. Aleluia. Grandes coisas o Senhor vai fazer, e você vai contar testemunho aqui. Mas ponha-te de pé hoje, decida ser um crente doido mesmo, seja crente doido mesmo. Uma vez eu e a Luana, que é a que louva aqui com a gente, íamos para a igrejinha lá em Maraponga de ônibus, ali na Osório de Paiva, na Carropel. Eu e ela, 6 horas da noite, na parada de ônibus. Chega um meninozinho desse tamanho, cabelo cortado, todo louro, com gargalo de garrafa, e diz assim: todo mundo passa tudo. E eu com o celular dentro da Bíblia, eu com a Bíblia aqui, a Luana começou a ser. Eu disse: Luana, não, abre a harpa, vamos começar a louvar. Eu não lembro o louvor que a gente normalmente começou a louvar, o louvor da harpa. E a gente começou a cantar bem alto, eu e a Luana começou a se entender, passando a bolsa. O menino passou por lá, parece que nem viu. Quando olhou para trás, falou assim: esses crentes é tudo doido. Ei, irmão, eu não quero ser crente natural, não. Se for para mim ser um crente ético, que todo mundo vai me aplaudir, que todo mundo vai me elogiar, não. Eu quero ser crente doido mesmo, que o pessoal, quando olha para mim ou para você, diz assim: é tudo doido. Mas quando o diabo olha para você, eu vou correr desse crente doido, que na frente dele tem um general, um anjo com espada, e com ele eu não posso. Aleluia. Fica de pé, aleluia, nessa noite. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus livrou eu e minhas irmãs de assédios. Deus livrou a minha mãe da morte. Deus transformou nossas vidas. O diabo queria colocar meus 2 irmãos no mundo do alcoolismo, igual o meu pai. Muitas das vezes disseram isso, mas está aí. Olha onde nós estamos. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. É por isso que eu não me importo se eu vou chegar em casa, eu vou cuspir sangue de tanto gritar aqui. O médico diz: não pode gritar, porque senão as tuas amígdalas vai inflamar. Aleluia, mas eu não estou nem aí, porque o Deus, aleluia, que me deu a voz é o mesmo Deus que tira na hora que Ele quiser. Vou no médico, vou fazer os exames que for necessário, que o médico mandar eu vou fazer, mas calar jamais. E se a voz faltar, a gente adora com as mãos, né? Adora com os pés, adora tocando, adora andando. Aleluia! Aleluia! O Senhor hoje visita a tua casa, mulher. Vamos clamar ao Senhor para que o Senhor envie os anjos agora. Ei, agora, nesse minuto, Senhor, nós te clamamos. Envia o anjo lá, envia o arcanjo Miguel, envia os anjos com espada de fogo lá naquela casa, na casa da tua filha, aonde estiver um espírito, demônio desavisado. Senhor, manda um recado pelo anjo para eles baterem e retirar. Aleluia. Pode bater em retirada debaixo da cama, de trás do armário, dentro do guarda-roupa, de trás da porta do banheiro, de trás da porta do quarto, no meio da cama dos teus filhos. Manda o anjo lá e avisa que é para eles bater em retirada, Senhor. Porque hoje a tua igreja está decidida
teus olhos, diga: Senhor, me renova. Senhor, me enche de poder, de autoridade. Senhor, me faz crente espiritual. Me abre os meus olhos espirituais. Fala ao meu ouvido, me mostra onde tiver o demônio agindo, porque eu quero fazer ele bater em retirada nessa noite. Cadê o crente nos crentes do manto do mistério? Deixa Deus te usar aí. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa o anjo te pegar. Ei, eu creio ainda no mover do Espírito, da igrejinha pequena, do manto do fogo, da igrejinha que quando passa o pessoal lá fora, coloca a cabeça na porta, dizendo o que é que está acontecendo ali. É o mover do Espírito. Aleluia. Oh, aleluia. Renova a tua igreja, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. O Senhor já começou esse culto falando que estava operando. E eu creio. Opera no meio da tua igreja. Opera no meio da tua igreja. Opera no meio da tua igreja. Renova o conjunto de senhoras. Renova o conjunto de jovens. Renova a nave da igreja. Renova os levitas. Renova os obreiros. Renova os obreiros. Renova o pastor. Renova as irmãs. Renova as crianças. Renova os jovens. Renova as senhoras. Renova, renova, renova. Revela o oculto, profundo, escondido. Desfaz a obra, desfaz a feitiçaria. Desfaz, Senhor. Se tem nome de crente ainda na boca de sapo, se tem nome de crente sendo apresentado no terreiro, desfaz, manda um anjo, manda um anjo, manda um anjo, Senhor. Aleluia, 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 glória, 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 aleluia. Põe a brasa acesa, Senhor, na boca da tua igreja, nas mãos dos pais. Pisa na cabeça dessa serpente, pisa na cabeça da serpente, para matar essa serpente que tem te atribulado. Aleluia. Deus te dá autoridade para pisar. Aleluia. Ah, Jesus, continua abençoando a tua igreja, em nome de Jesus, e faz o teu querer em nosso meio, em nome de Jesus.